pessoal, professora Vanessa Anguinoni, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os nutrientes para os transtornos de humor ou os nutrientes que são ótimos para a mente, tá bom? Nós já estamos falando das vitaminas há algum tempo. Quem ainda não viu, pode acompanhar aí tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Então a gente tem uma sequência já de conteúdos, vitamina B1, vitamina B2, B3 e B5. E hoje nós vamos falar de uma das vitaminas mais importantes, que é a vitamina B6, tá bom? Então, quando eu apresentar ela aqui, vocês vão ver que não pode faltar B6, né? Principalmente nas pessoas que já têm uma tendência aos transtornos de humor ou que já tenham algum transtorno de humor, com certeza tem que repor esta vitamina, tá? Então, a vitamina B6, também conhecida como piridoxina, olha só por que é tão importante. Qualquer reação química envolvida na síntese de neurotransmissores é B6 dependente, tá? Apresenta-se na natureza de diversas formas, e aí que a gente vê, né, na hora de prescrever, a gente pode prescrever piridoxina, que aí seria a B6, piridoxal, que já é uma transformação dela, e também a forma ativa, que é o fosfato de piridoxal, tá bom? Então, dentro do organismo, para que ele possa ser utilizado pelo cérebro, vai ser transformado em fosfato de piridoxal, tá? Existe algumas pessoas que têm polimorfismo e dificuldade nessa transformação da B6 na sua forma ativa, então você pode prescrever também diretamente como fosfato de piridoxal, tá? Então, pode prescrever piridoxina também, e claro que vai mudar talvez o valor, o custo na hora da manipulação, tá bom? Então, a função básica da piridoxina, função básica, é atuar como coenzima em inúmeras transformações metabólicas envolvendo aminoácidos. Um exemplo aqui dessas reações. Então, ela ajuda na descarboxilação, lembrando aí que um cofator, né, gente, é um mineral ou uma vitamina que a enzima precisa para que ela funcione. Então, sem aquele cofator, a enzima não funciona, por mais que ela exista em quantidade suficiente dentro do organismo. Se não tiverem os cofatores, né, as enzimas não funcionam, tá? Então, só para lembrar aí da bioquímica, né? Então, a enzima que vai utilizar a B6 é uma enzima que faz descarboxilação. Então, ela vai fazer essa reação na tirosina, que a gente sabe que é o precursor da noradrenalina e da dopamina, por exemplo, na arginina, que é um aminoácido super importante para vasodilatação, para uma série de reações, ácido glutâmico, histidina, entre outros. Então, o ácido glutâmico, por exemplo, é um aminoácido excitatório, também é transformado em GABA, né? Então, gente, lembrando, né, que o GABA é um neurotransmissor inibitório e que muitas vezes está envolvido nos transtornos de ansiedade. Então, o principal neurotransmissor ansiolítico é o GABA. Tá bom? Então, veja a importância de a gente fazer esta reação para que a gente possa transformar o GABA, né? Então, ó, sua transformação para GABA, então a transformação do ácido glutâmico, que é excitatório, para GABA, que é um neurotransmissor inibitório ou relaxante, depende da piridoxina. O GABA é usado em quadros de ansiedade, insônia e síndrome do pânico. Baixos níveis podem provocar, inclusive, convulsões. Tá? Então, como falei, é o principal relaxante do cérebro. Segunda grande função da piridoxina, favorecer a formação de acetilcolina a partir da colina, junto com o magnésio. Então, a gente já conversou na aula da B5 que a colina seria um precursor importante, né, assim como o acetil-CoA, para a formação do neurotransmissor acetilcolina, que é aquele neurotransmissor da memória, da cognição, do foco, tá? Então, do aprendizado. Então, importante também para a formação da acetilcolina. Terceira função aqui, transformação do triptofano em serotonina. Então, só lembrando, né, gente, que a serotonina é o principal neurotransmissor envolvido nas depressões, nos diversos tipos de depressão, tá? Então, o principal neurotransmissor que está em baixa, nesses casos, é a serotonina. Então, aqui a gente está vendo que para transformar o triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, em serotonina, eu preciso de vitamina B6. Tá? É uma reação básica também para tratamento da depressão. Na deficiência de B6, há redução também da síntese do NAD e do NADP, que nós já falamos nas outras aulas dos nutrientes, ou seja,
vai provocar ou vai contribuir para uma deficiência do ATP, tá? Quem não assistiu a aula da vitamina B3, assista, porque a gente fala muito do NAD. Tanto na vitamina B2 e na B3, vocês vão entender que a produção energética interfere diretamente na síntese de neurotransmissores, tá bom? Quarta função aí da B6, é coenzima para a síntese de cisteína a partir da homocisteína. Então, cisteína é um aminoácido envolvido em diversas reações importantes no organismo como um todo. E eu vou pegar uma coisa chamada homocisteína através de uma reação de transsulfuração, né? Uma enzima que vai fazer essa reação, vai transformar a homocisteína em cisteína. E para isso eu preciso de B6. É uma enzima B6 dependente. Tá? A cisteína é um aminoácido que participa da molécula de glutationa, que é um importante antioxidante. Só falando aqui da homocisteína, né, pessoal, já comentei um pouco em alguma dessas aulas, mas a homocisteína é um marcador que a gente usa, a gente dosa na corrente sanguínea, faz o doseamento dela. É um marcador que diz pra gente principalmente como que está a reação de metilação no organismo. E a presença dela, quando ela está em excesso, ela indica que existe falta de B6, falta de ácido fólico ou do metilfolato e falta de vitamina B12, que é a metilcobalamina. Porque essas vitaminas conseguem, sendo cofatores enzimáticos, que as enzimas possam reduzir a homocisteína. Por que que o organismo é tão preocupado em reduzir a homocisteína? Porque a homocisteína lesa vasos sanguíneos. Ela é altamente lesiva, tanto que ela é um marcador precoce, por exemplo, do AVC e do infarto. Então, quando eu peço para os meus pacientes, eu sempre peço, faz parte da lista básica, dosar a homocisteína, independente da queixa do paciente, para avaliar essa questão de lesões de vasos sanguíneos. E vocês vão ver aqui também, né, ou nessa aula ou na próxima, que nós vamos falar do ácido fólico, que é importantíssimo que ele seja metilado para que ele possa reduzir a homocisteína. É uma das vitaminas que eu citei aqui, que são importantíssimas para retirar, para conseguir fazer com que essa homocisteína seja retirada do organismo, sendo transformada em outras coisas. Como eu falei aqui, uma das coisas que ela é transformada é em cisteína, tá? Pode ser transformada em metionina também. Então, a homocisteína não pode ficar presente em altas quantidades no organismo, sendo o ideal lá no exame. Então, o ideal, o ótimo, é que ela esteja abaixo de 9, tá bom? Então, se você for dosar a tua homocisteína, ela deve estar abaixo de 9. Não está abaixo de 9, tem que tratar. Ou seja, tem que repor a vitamina B6, o metilfolato e a metilcobalamina. E ainda pode colocar mais uma substância doadora de metila, que é o SAMe, a betaína, tá bom? É assim que a gente ajuda o organismo a baixar esses níveis de homocisteína. Então, homocisteína é um marcador ruim. A gente vai falar mais dela, que ela faz um estrago no cérebro também, tá, gente? Se a homocisteína ficar alta no cérebro, ela produz neurotoxicidade. Ela provoca o aumento dos radicais livres, que são aquelas moléculas destrutivas dentro do cérebro. Então, todas as pessoas que têm transtorno de humor, a gente deve, não é nem se quiser dosar, não, a gente deve dosar a homocisteína e tratar caso ela esteja alterada. Ela contribui para os transtornos de humor, tá bom? Então, é um marcador importante e que dificilmente os profissionais de saúde que não são da ortomolecular, que não são da nutrição funcional ou da medicina integrativa, vão pedir, vão dosar, né? Não é um marcador aí comumente pedido, infelizmente. Quais são as outras funções aqui da B6? Na determinação da serina é formado o ácido pirúvico, sendo exigida a presença do fosfato de piridoxal ou da forma ativa da B6 aqui para a gente produzir, então. E o ácido pirúvico é fonte de energia. Então, vocês viram que tem várias reações aqui que a gente vai falar que a B6 está envolvida na formação energética. 6 aqui, ó, provável participação na transferência de aminoácidos para o interior das células, então facilitando a chegada dos aminoácidos que são precursores de neurotransmissores, para que eles possam entrar na célula e aí a síntese do neurotransmissor acontecer. 7º, estímulo da glicogênese hepática e muscular. O glicogênio formado é estoque de energia. 8ª função da vitamina B6, o metabolismo do magnésio,
depende da piridoxina. Gente, nós ainda falaremos do magnésio nessa série, tá? Nós começamos com as vitaminas, depois nós vamos para os minerais. Talvez você esteja percebendo agora por que é interessante conhecer isso para tratar os transtornos de humor, que muitas vezes, né, o medicamento ele vai ter o papel dele, mas ele não vai resolver todos esses desequilíbrios que podem estar contribuindo para os transtornos de humor. Tá bom? Então, cada coisa com o seu papel. Vejam quanta função que a gente descobriu hoje da vitamina B6, né? Por isso, não deve ser negligenciada a sua reposição. Outra informação aqui, ó. Há também depleção, ou seja, diminuição de vitamina B6 na gravidez e em mulheres que usam anticoncepcionais orais, tá? Por quê? Porque os anticoncepcionais alteram o metabolismo do triptofano, tá? Vocês sabem que eu detesto anticoncepcionais, não é segredo para ninguém. E eu duvido que tenha um profissional da ortomolecular que goste de anticoncepcional ou que defenda o uso, tá? Seria um uso, assim, último dos últimos casos. Tá bom? A gente não... Se eu for relatar aqui, gente, eu teria que fazer uma aula só de 2 horas para falar os motivos pelos quais a gente não gosta dos anticoncepcionais. Tá bom? Então, aqui vocês já viram um desses motivos, tá? Que os anticoncepcionais, então, alteram o metabolismo do triptofano, que é o precursor da serotonina. Então, derivados metabólicos do etanol podem deslocar também o piridoxal fosfato das proteínas e facilitar sua degradação, ou seja, consumo de álcool, né, gente, também prejudica a formação da serotonina, enfim, vai prejudicar tudo que tiver relação com o fosfato de piridoxal, né, tudo que depender, todas as reações que dependerem dele vão ser prejudicadas. E aí, quais são as indicações clínicas, então, de reposição de vitamina B6? Quais são as situações que vão ligar o alerta nosso, como profissionais de saúde, para repor a vitamina B6. Então, a paciente que queixar de tensão pré-menstrual precisa de reposição de B6. O paciente tiver convulsões, né, tiver epilepsia ou algum quadro desse tipo, também indicativo de que tem que ser feita a reposição da B6. Síndrome do túnel do carpo, né, reposição deve ser feita junto com o magnésio. Litíase renal, gente. O que é litíase renal? Pedras nos rins. Então, junto com o magnésio, que é fundamental para quem tem pedras nos rins, tem que vir junto a B6. Depressão e ansiedade, que é o nosso foco nessas nossas aulas aqui de nutrientes para a mente. Então, vocês já sabem que pessoas com depressão e com ansiedade provavelmente devem fazer suplementação, tá? Quase 100% de chance de precisarem suplementar a vitamina B6. Mais indicações, polineuropatias. Então, pessoas que têm algum tipo de dor, né? Neuropatia, gente. Câncer, diabetes mellitus. Pode reduzir a necessidade de insulina, inclusive a reposição da B6. Pessoas com anemia, pessoas com o sistema imunológico, né, comprometido ou suprimido. Crianças ou pessoas com autismo. E, claro, as pessoas que apresentem hiperhomocisteinemia lá nos seus exames, tá bom? Então, vimos aí mais uma vitamina que é importantíssima, tanto que se vocês que estudam aí as formulações de nutracêuticos, da ortomolecular, vocês vão ver que para aumentar a síntese de todos os neurotransmissores, sempre terá na fórmula a vitamina B6. Para aumentar a serotonina, eu vou colocar B6 na fórmula, a dopamina, a NOR, o GABA. Quando a gente pensar em tratamento de transtornos de humor, sempre a B6 vai aparecer, tá bom? Aguardo vocês aí para a próxima aula.